Minha namorada começou a namorar comigo por pena. Então, eu tive uma paixonite enorme pela minha namorada desde os tempos da escola. Estávamos na mesma escola, embora ela estivesse um ano à frente de mim. Minha paixão era tão evidente que todos na escola sabiam. Se eu estivesse perto dela, as pessoas dariam um sorriso malicioso para nós dois. Se estivéssemos sentados próximos um do outro, meus amigos me zoavam impiedosamente. Resumindo, era impossível para ela não saber disso. Mas eu nunca tive coragem de convidá-la para sair. Depois da escola, nos mudamos para partes diferentes do mundo para estudar e nem éramos amigos no Facebook. Enfim, há cerca de 3 anos e meio, eu estava na festa de aniversário de um amigo quando a vi novamente. Era ela, só que tinha se tornado ainda mais linda e descolada. O amigo cujo aniversário eu estava comemorando era um amigo em comum da nossa escola e, é claro, ele sabia da minha paixonite. Havia mais 2 ou 3 amigos em comum lá que também sabiam e eles continuaram me incentivando a ir falar com ela. Então, finalmente, fui até ela com o coração na boca e tivemos uma pequena conversa. É claro que ela me reconheceu da escola e tivemos uma conversa agradável e então trocamos números de telefone e redes sociais. Então, com grande apreensão, fiz um pequeno trabalho de detetive para descobrir se ela estava solteira ou não. Para meu grande alívio, não encontrei a presença de nenhum cara em suas redes sociais, então minhas esperanças aumentaram um pouco. Entrei em contato com ela para sairmos, esperando totalmente que ela me rejeitasse, mas ela aceitou, para minha grande surpresa. Então saímos juntos e descobri que temos muito em comum e então decidimos nos encontrar novamente. As coisas evoluíram a partir daí e eventualmente nos tornamos namorados. Ela é tudo o que eu esperava e mais, além de estar extremamente feliz com nosso relacionamento. Até discutimos sobre casamento. Enfim, no último fim de semana, recebemos a melhor amiga dela e o marido para um jantar em nossa casa. A melhor amiga é alguém que eu conhecia dos nossos tempos de escola e também é uma boa amiga. Depois do jantar, estávamos conversando e todos estavam bem bêbados, exceto eu, já que eles iam passar a noite em nossa casa. Então, estávamos conversando quando a melhor amiga, bêbada, se virou para minha namorada e disse: "Olha como você está feliz hoje e sinto um certo orgulho ao olhar para vocês dois." Eu sorri e disse: "Bem, obrigado." Então ela continuou falando com minha namorada e disse: "Você nem queria dar uma chance para esse cara e só concordou quando eu fiquei te enchendo para sair em um encontro por pena, e seu plano era dispensá-lo facilmente depois desse encontro. Mas, em vez disso, vocês estão sentados aqui falando sobre o futuro juntos e isso me deixa tão feliz por ter te convencido a dar uma chance para ele. Você consegue imaginar se você tivesse seguido seu plano original?" Seu marido já percebeu meu desconforto e a levou para dormir. Eu pude ver no rosto da minha namorada que ela estava visivelmente estressada. Então fomos para a cama também e quando ela veio para a cama depois de trocar de roupa, ela já estava chorando. Ela segurou minha mão e disse: "Por favor, não ligue para as palavras dela." Eu perguntei a ela se era verdade e ela admitiu que sim. Ela sabia que eu sempre tive uma queda enorme por ela, então quando a convidei para sair, ela não quis ser cruel ao me rejeitar de forma dura. Então ela discutiu a situação com sua melhor amiga, que também era sua colega de quarto na época. A melhor amiga me conhecia, então ela tentou convencê-la a me dar uma chance, mas a namorada não ficou convencida. Finalmente, a melhor amiga pediu para ela sair em 2 ou 3 encontros comigo e depois me dispensar gentilmente, e a namorada concordou. Mas então ela descobriu que realmente nos dávamos bem e queria continuar namorando, e bem, aqui estamos nós, 3 anos depois. Eu a abracei e disse que estava tudo bem, para que não se preocupasse muito com isso, pois é água passada. Mas como vocês podem perceber, obviamente isso está me incomodando. E acho que ela também começou a perceber, já que tem sido extra-atenciosa e amorosa comigo desde o incidente. Então, pessoal, por um lado, eu sou o cara que literalmente vai ficar noivo e eventualmente casar com minha paixão, e é ainda melhor porque nosso relacionamento é exatamente como eu imaginei, só que 10 vezes melhor. Por outro lado, dói um pouco saber que ela concordou em sair comigo apenas porque teve pena de mim. Por favor, me ajude a ver as coisas de forma mais clara antes que eu sabote este relacionamento maravilhoso. Obrigado. Atualização. Então, acho que devo contar o que aconteceu depois que fiz o post. De manhã, a melhor amiga pediu desculpas pelos comentários insensíveis da noite anterior. Ela disse que ficou muito bêbada e que só queria receber crédito por nos apresentar e fazer o papel de cupido, mas, estando bêbada, acabou dizendo algumas coisas desnecessárias. Eu disse: "Claro, você não precisa se desculpar, pois tenho que agradecê-la por mim e pela minha namorada termos saído nesse primeiro encontro." Depois que a melhor amiga saiu, fui até minha namorada e compartilhei meus sentimentos, e perguntei por que ela estava hesitante em sair comigo. Então ela segurou minhas mãos e me disse que simplesmente se sentiu desconfortável. Ela sabia há anos que eu tinha uma paixão por ela, além disso, eu era mais novo e menos experiente do que ela.
Os amigos dela da cidade natal às vezes costumavam provocá-la mencionando meu nome, e quase todos os nossos amigos em comum sabiam da minha paixão por ela. Então, quando a convidei para sair, ela se sentiu desconfortável. Por quê? 1. Eu estava mais interessado nela do que ela em mim mesmo antes de sairmos em um único encontro. E 2. Eu a colocava num pedestal e ela tinha certeza de que a realidade nunca ia corresponder à minha fantasia, então ela queria evitar passar por isso. Além disso, ela achava que eu era meio esquisito. Ela admitiu, haha. Mas depois que a melhor amiga intercedeu por mim, ela decidiu sair comigo e então me dispensar gentilmente após 2 ou 3 encontros. Então perguntei, bem, o que mudou depois do primeiro encontro? E ela disse, bom, você não passou nenhuma vibração estranha. Sim, você estava muito feliz e nervoso como resultado, mas eu não senti nenhuma vibe assustadora de você. Você era apenas um cara apaixonado, com quem eu tinha uma química insana até mesmo no primeiro encontro. E agora, 3 anos depois, acho que tenho uma paixão maior por você do que você já teve por mim. Depois dessa conversa, saímos para jantar no mesmo restaurante onde tivemos nosso primeiro encontro e até tentamos pedir os mesmos pratos, mas infelizmente eles haviam descontinuado um dos pratos. Então decidimos pedir algo completamente novo, que nenhum de nós havia experimentado antes. Enfim, essa foi a atualização pessoal. Obrigado por me lembrarem o quão sortudo eu sou, haha. PS, vamos comprar o anel de noivado na primeira semana de dezembro. Meu futuro marido quer que todos saibam que eu não sou ampura. É exatamente o que diz o título. Estou com meu noivo há 6 anos e estamos noivos há 8 meses. Tenho feito a maior parte dos preparativos para o casamento, mas meu noivo, vamos chamá-lo de Ryan, dá sua opinião aqui e ali. Então, cerca de um mês atrás, Ryan, do nada, disse que estava conversando com alguns de seus colegas de trabalho e acha que eu não deveria usar um vestido branco. Isso foi totalmente estranho para mim. Ryan é um cara muito artístico, então eu pensei que isso fosse mais sobre como as fotos ficariam ou algo do tipo, mas estou decidida a usar branco. Eu disse isso a ele e pude ver que ele estava irritado, mas ele deixou passar. 2 semanas atrás, finalmente escolhi e paguei pelo meu vestido e isso causou uma grande discussão. Ryan novamente veio até mim muito irritado. Ele pediu para ver o vestido que escolhi, mas eu disse não porque queria que fosse uma surpresa para o nosso dia de casamento. Ele me pediu para pelo menos dizer de que cor era, e quando eu disse branco, ele surtou. Honestamente, eu não vejo porque isso foi um grande problema, quase todo mundo usa branco no dia do casamento. Quando perguntei a ele de que cor ele achava que eu estaria usando, ele me disse para usar vermelho. Novamente, isso foi super estranho para mim. Perguntei por que eu usaria vermelho no nosso casamento, e ele me disse que as noivas só usam branco quando são puras. Para um pouco de contexto, Ryan e eu começamos a namorar quando eu tinha 21 anos e ele acabará de fazer 20 anos. Ele era virgem quando nos conhecemos, e eu só tinha uma outra pessoa, meu ex-namorado de 4 anos durante o ensino médio. Isso causou muitos problemas no primeiro ano do nosso relacionamento e quase não continuamos namorando por causa de como ele se sentia inseguro. Depois desse primeiro ano, nunca mais foi um problema até agora, eu acho. Ele foi falar com sua mãe sobre tudo isso pensando que ela me convenceria, mas ela está do meu lado. Então, há 2 noites, Ryan, sua mãe e eu discutimos sobre a minha vida sexual ser mostrada em um vestido. Sua mãe afirmou que ele também não é mais virgem, então talvez devesse usar vermelho também e ele começou a chorar. Ryan ainda está dizendo que usando branco enganaria todos os convidados e que é diferente para os homens. Tudo isso honestamente me fez questionar até mesmo casar com esse homem. Não sei se é apenas porque tudo é tão recente, mas estou realmente enojada por ele. Ele nem é religioso, então eu sei que isso é apenas porque ele ainda está pensando em eu ter perdido minha virgindade aos 18 anos antes mesmo de conhecê-lo. Eu só precisava desabafar com alguém sobre o quão louco isso é. Atualização. O que devo usar no meu primeiro encontro em 6 anos? Estou no final dos meus 20 anos e acabei de terminar um noivado. Este será meu primeiro encontro em muitos anos. Vamos a um bom restaurante de frutos do mar à beira-mar na Carolina do Norte. É uma praia, mas também novembro, então não faço ideia do que seria apropriado. Sou babaca por estar feliz por minha irmã não poder ter filhos? Eu, 28 anos, mulher, tenho uma irmã mais velha, Angela, 30 anos, que nunca gostei. Ela sempre teve que competir comigo, mas nunca de uma maneira normal de rivalidade entre irmãos. Durante toda a nossa vida, ela sempre parecia ressentida com a minha existência, pois o holofote não podia brilhar perpetuamente sobre ela, então ela tinha que pisar em tudo que eu gostava. Por exemplo, se eu aprendesse piano, ela teria que aprender piano também. Se eu me destacasse em uma matéria, de repente ela se tornava uma estudiosa nela. Se eu contasse para minha mãe que tinha uma queda por alguém, Angela estaria namorando esse garoto em uma semana. Eu sempre contava aos meus pais quando ela fazia isso, mas era ignorada, porque irmãs se copiam e eu não posso impedir o que ela gosta. Ela sempre monitorava as atividades que eu fazia e as roupas que eu usava, para poder me superar. Se eu usasse uma camisa xadrez, Angela iria para a escola usando um vestido todo xadrez. Era 2010 e isso era moda total em nossa escola, haha.
Também havia mais elogios direcionados a Ângela, mesmo que eu tomasse a iniciativa para começar a atividade primeiro, ela era elogiada porque era melhor. Meus pais faltavam ao trabalho para assistir às apresentações de dança dela, indo a todas. Ela se deliciava com isso. Ela fazia comentários em voz baixa perto dos nossos pais. Quando nossos pais não estavam por perto, ela me dizia o quanto me odiava e como eu deveria parar de tentar, porque eu sempre viria em segundo lugar para ela. Ela também me intimidava fisicamente na escola. Ângela me derrubava de propósito, jogava coisas em mim e me batia nos corredores quase diariamente. A escola se envolveu várias vezes, ameaçando Ângela com suspensão, e meus pais lutavam contra isso todas as vezes. Meus pais repetidamente diziam à administração que isso era um assunto familiar e que estávamos apenas discutindo como irmãs normais. Ela nunca foi repreendida uma vez sequer por nenhum dos pais. Uma vez, Ângela foi pega desvivendo um gato na cerca da escola e meus pais ainda a defendiam, dizendo que esse era um comportamento adolescente normal. Muitas vezes, eu era punida porque Ângela começava a chorar, dizendo como estava sendo alvo da escola quando eu a tinha provocado. Após uma dessas ocasiões, Ângela se cortou e se machucou para provar ao papai que eu era errada. Eu me tornei uma pária por causa dos rumores maliciosos de Ângela sobre mim, então foi difícil fazer amigos, recorri apenas a fazer amizade com pessoas de outros distritos. Eventualmente, Ângela se certificou de que eu não tivesse ninguém, os perseguindo, fazendo amizade com eles, contando mentiras para todos os meus amigos sobre como eu era favorecida pelos nossos pais e como eu constantemente a intimidava e diminuía. Ela até roubou namorados meus fazendo isso, convencendo-os de que eu era terrivelmente má e uma pessoa horrível que copiava cada movimento dela. Uma vez, ela fez catfishing comigo no MySpace por 4 meses, e me atraiu para enviar fotos íntimas, as quais ela enviou para os meus pais e para todos na escola, incluindo professores. Mais tarde, ela disse a um dos meninos de quem eu gostava que aquelas eram na verdade as fotos dela e que eu tinha feito catfishing com ela. No dia da minha formatura do ensino médio, minha mãe me sentou e me disse que Ângela revelou o que eu fazia com ela e o que sofreu por minha causa e que eu não era mais bem-vinda em sua casa. Depois de sair no dia seguinte, meus pais fizeram pouquíssimas tentativas de se comunicar comigo, apenas os ocasionais textos de feriado e aniversário. Toda ajuda financeira também foi abruptamente encerrada assim que pisei no campus. Conheci meu atual marido pouco depois disso, e nos casamos dentro de um ano. Eles não sentiram vontade de comparecer ao meu casamento ou mesmo me parabenizar. Informei meus pais quando tive meu primeiro filho há 8 anos como uma abertura, mas eles não fizeram nenhuma tentativa de entrar em contato ou conhecer nenhum dos meus 3 filhos. Pelo que sei da Ângela agora, pelo que ouvi, é que ela se casou com um dos namorados que ela me roubou no ensino médio e tem postado sobre seus problemas de infertilidade e como não pode oferecer aos meus pais o primeiro neto. Depois de anos de silêncio, recebi uma mensagem às 8 horas da manhã de minha mãe que copiarei e colarei abaixo. Oi, nome, sou eu sua mãe. Não conversamos há um tempo e estou com muita saudade de você. Queria te avisar que sua irmã teve um Alberto no início desta semana. Ange e Justin estão passando por muita dificuldade agora. Mande algo doce para ela, tenho certeza de que ela apreciaria. Me responda, te amo. Eu odeio dizer isso, mas estou feliz que ela esteja sofrendo. Estou feliz que ela não vá ser mãe. Se ela me atormentou por anos, o que ela faria com uma criança? Especialmente uma menina? Eu não desejo o mal de nenhum bebê, mas sei no fundo do meu coração que essa criança seria prejudicada por ela. Estou irritado com meus pais por esperarem que eu tenha algum senso de obrigação com ela. Eu nem sinto qualquer senso de obrigação com eles. Eles sempre acreditaram nela e me desprezaram. Eu sempre fui a filha problema, e é estranho como minha mãe pode ser tão calorosa comigo ao pedir algo para minha irmã. Além disso, o fato de eles terem se importado mais com o feto de minha irmã do que com meus filhos reais, que se perguntam por que tem apenas um conjunto de avós. Sinto algum tipo de culpa por isso, mas me recuso a oferecer condolências para minha irmã narcisista destrutiva, que sempre foi justificada em seu comportamento ruim desde o nascimento. Talvez isso a mude, a ajude a desenvolver empatia ou qualquer tipo de emoção que não seja ódio ou vindicação. Se isso acontecer, eu estaria mais do que disposto a oferecer apoio, mas até lá, eu não sinto nada além de um pequeno lampejo de felicidade por ela estar machucada. Sou babaca por isso? Atualização. Olá, estou de volta com uma atualização. Queria agradecer sinceramente a todos vocês pelos comentários, prêmios e mensagens pessoais que recebi. Fico muito emocionada ao saber que o relato da minha infância está finalmente sendo acreditado e recebido com calor e apoio. Tem sido difícil para mim falar sobre isso, já que muitos acreditam que estou sendo insincera ou exagerada. É difícil acreditar, então entendo. Então, realmente, obrigada a todos do fundo do meu coração. Decidi não responder à minha mãe. Bloqueei meus pais e pensei que acabaria aí, mas quando isso acontece? Na manhã de quarta-feira, minha caixa de entrada do Messenger estava sendo inundada com mensagens dos irmãos dos meus pais. A maioria das mensagens consistia em ser informada de que eu precisava atender às ligações da minha mãe e de como estava sendo insensível. Procedi bloqueando todos eles também. Minha prima ouviu isso de sua irmã mais nova, que está sujeita a estar perto dos meus pais e da Ângela para jantares em família.
Minha mãe e seus irmãos moram todos a poucos quarteirões um do outro e jantam juntos na maioria das noites. Vou dizer o conteúdo das mensagens. Tia Kate igual minha mãe, espero que isso torne mais fácil de entender. Angela ficou chamando meu nome de um ingrata abusiva porque ela não falava com a tia Kate. A tia Kate disse que precisam começar a convidar meu nome para as coisas da família para que ela apareça e seja uma substituta. Ficou estranho porque Angela disse que quer usar o líquido branco do meu marido para que o filho dela seja alto e tenha olhos azuis. Depois a Kate estava dizendo como eles só precisam estar perto dela por tipo 1 ano e depois podem cortá-la de novo ou o que for. Angela ficou dizendo que meu nome é a única maneira dela ter filhos porque ela não quer criar o bebê de alguém inferior. Ler essas mensagens me deu vontade de vomitar. Será que eles pensam que meu útero é uma incubadora de peixes que pode ser comprada com algumas palavras gentis e uma caçarola? É bom saber que Angela é tão narcisista a ponto de não adotar, pelo menos. Estou oficialmente acabada com todos eles. Se tentarem se aproximar de mim, conseguirei uma ordem de restrição antes mesmo que escureçam minha porta. Entre a conspiração fraca que eles criaram para me usar como uma espécie de liquidação de bebês e as palavras ruins que continuam a falar sobre mim, não vou mais reivindicar ter uma família além daquela que criei. Desculpe se isso é difícil de ler, mas ler isso novamente me deixou tão nervosa. Mas finalmente vocês tiveram a atualização que pediram, então acho que é o lado bom disso. De qualquer forma, obrigada novamente a todos vocês. Siga o Lobinho do Reddit para mais relatos como esse.